a cura de uma mulher encurvada. Ele ensinava no sábado em uma das sinagogas. Eis que estava ali uma mulher que tinha um espírito de enfermidade, havia já 18 anos. E andava encurvada, e não podia de modo algum endireitar-se. E havendo Jesus chamado a si, e disse-lhe: mulher, está livre da tua enfermidade. Aleluia. E pôs as mãos sobre ela, e logo se endireitou, e glorificava a Deus. E tomando a palavra, um dos príncipes da sinagoga, indignado porque Jesus curava no sábado, disse-lhe à multidão: 6 dias há em que mister trabalhasse, que é necessário trabalhar. Aleluia. E nesse pois vinde para seres curado, e não no dia do sábado. Respondeu Jesus, porém, aleluia, respondeu o Senhor Jesus, e disse-lhe: hipócritas, no sábado não desprende da manjedoura cada um de vós o seu boi ou o seu jumento, e não leva a beber água, e não convinha soltar desta prisão no dia de sábado esta mulher, filha de Abraão, a qual há 18 anos Satanás tinha presa. E dizendo ele isto a todos os seus adversários, ficavam envergonhados, e todo o povo se alegrava por todas as coisas gloriosas que ele fazia, que Jesus fazia, todas as coisas gloriosas. O Senhor curou aquela mulher, mas aleluia, além de curar e libertar ela, além de quebrar aquela maldição, aquela possessão maligna, o Senhor fazia coisas maravilhosas além daquela cura, né? Além de libertar aquela mulher. Meus irmãos, você sempre fica à vontade. Eu vou ler o tema da campanha, Tiago, aleluia, capítulo 4, versículo 7. Sujeitai-vos a Deus, resistir ao diabo, e ele fugirá depois. Amém, igreja? Amém. Senhor, meu Deus, meu Pai, em nome de Jesus, Pai, fala comigo, fala com a tua igreja. Pai, nesse momento, quebra toda distração, toda a fúria, toda aleluia, a guerra espiritual, todo o mal, toda a distração de nós entender e absorver a tua mensagem. Pai, nos cura, nos purifica, aleluia, restaura, Pai, nossa vida, nos santifica, Pai, em nome de Jesus, quebra todas as maldições, hereditárias, todo o mal, toda a batalha, toda a luta espiritual nessa noite, nesse momento da tua palavra, em nome de Jesus. Meus irmãos, abriu a palavra para mim e para você, que o Senhor Jesus Cristo, ele entrava na sinagoga, e ali ele ensinava, ali ele se assentava, pastor, e ali ele ensinava na sinagoga, ele falava da palavra, falava do reino do céu, ali ele ministrava a tua palavra, ali o Senhor gostava de ensinar, pregoar a palavra, assim como nós fazemos hoje, assim como nós como discípulos imitadores do Senhor. E ali naquela sinagoga, ele ensinando, aleluia, a palavra fala para mim e para você, para a igreja, que havia uma mulher ali. Aquela mulher, pastor, estava há 18 anos sofrendo, aleluia, com uma possessão maligna, com uma enfermidade, aleluia, que não era só física. A enfermidade daquela mulher era espiritual. Aquela mulher estava, aleluia, com espírito de enfermidade. A Bíblia fala para mim e para você que era um espírito de enfermidade, não era uma enfermidade física, não era uma simples dor na coluna, não era simples uma artrose, aleluia, não era simples uma enfermidade na coluna, nos ossos daquela mulher. A enfermidade que ela estava ali, por fazer ela ficar curvada, olhar para baixo, não olhar para o alto, não olhar para as pessoas, não olhar olho no olho, aleluia, em nome de Jesus, aquela enfermidade era espiritual. Havia ali um espírito de enfermidade. Havia ali um espírito, aleluia, sobre a coluna, sobre os ossos daquela mulher. Havia um espírito opressor, um espírito aonde fazia com que aquela mulher ficasse ali encurvada, olhando para baixo, com a sua autoestima, aleluia, com a sua mente terrena, mais terrena do que nunca. Aquela mulher olhava para baixo, olhava para os seus pés, olhava para o pé da multidão, ela não olhava para os pés, para Jesus, para o nosso Senhor. Ela não olhava para o alto de onde veio o socorro, ela não olhava para o céu, imaginando o trono do Senhor. Aleluia. Então aquele espírito de opressão estava naquela mulher. 18 anos sofrendo, 18 anos indo na sinagoga. E aquela mulher, a palavra do Senhor fala para mim e para você que ela ia na sinagoga. Ela ia onde estava ali o povo que poderia direcionar uma palavra. Ela ia a um lugar onde poderia ser um lugar de cura, um
lugar de libertação. Mas a mulher, aleluia, aqueles que podiam receber ela, aleluia, aqueles que podiam direcionar uma palavra para ela, profetizar na vida dela, falar, aleluia, você vai ser curada. Aqueles o rejeitavam, aqueles faziam acepção, aleluia, ela é encurvada, porque naquele tempo, meus irmãos, havia muita acepção, havia muita rejeição. Aquele tempo era tempo de religioso, muitas pessoas eram religiosas. Os principais da sinagoga eram muito religiosos. A tradição, a religiosidade não deixava eles enxergar, ver, aleluia, o sofrimento daquele povo, aleluia, com compaixão, com amor. Mas olhar, é mesmo quando entrar uma pessoa que suja, entrar uma pessoa que caindo de bêbada, entrar uma pessoa drogada, entrar uma pessoa ali, aleluia, que não é do nosso convívio social, que não prega, que não louva, que não participa da Santa Ceia, que não participa da casa do Senhor, que não participa, que não senta à mesa, que não senta, que não desce, que não, aleluia, não se ajoelha aos pés do Senhor, que não está louvando o Senhor, não está agradecendo o Senhor, que não está ouvindo. É a mesma situação. Se entrar alguém aqui necessitando de um milagre, esteja moribundo, nós jogar, aleluia, e se afastar. Eu não queria chegar perto, não queria pôr as mãos, vamos orar, não queria abraçar, aleluia, ele ou ela. Aleluia, se entrar ali um traficante, se entrar ali uma pessoa no vício da droga, da bebida, da prostituição, ela sabendo, vem cá, abraça, vamos orar. Mas, aleluia, hoje nós somos lavados remidos, mas naquele tempo o povo era muito religioso. Os principais da sinagoga eram terríveis. Eles eram dotados da lei. E para eles importava mais a religiosidade, a lei, seguir a lei de Moisés. Aleluia. Esse que é essa encurvada, essa que tem um defeito físico, essa é, aleluia, considerada imunda, não pode vir, nós não podemos tocar, não podemos se aproximar dela, nós não podemos se achegar. Aleluia. Assim eram os principais da sinagoga. Assim eles faziam, irmão. Aqueles que tinham defeito físico, aqueles que tinham uma enfermidade ali, visível, eles queriam ficar longe, eles ignoravam, não queriam se aproximar. Mas o Senhor fala para mim, para você, para mim e para a igreja, aleluia. Não, hoje não veio para rasgado, hoje temos livre-arbítrio, temos acesso. Aleluia, hoje o véu para rasgado, aleluia, nada impede mim, eu e você, de orar, de clamar a Deus, de suplicar, de interceder, de nós entrar numa guerra espiritual em prol de uma alma, aleluia, para pagar um preço, sofrer uma retaliação espiritual por uma alma, aleluia. Hoje nós temos a cobertura espiritual do Senhor, é Ele que guia, Ele que conduz a nossa vida, e meio choro, nem a tudo que foi falado aqui, é o Senhor que peleja a nosso favor. Então, meus irmãos, aquela mulher estava ali, os principais da sinagoga só olhavam para ela de longe, só olhavam para ela, aleluia, olha, mais uma vez veio a mulher encurvada, mais uma vez veio ela, mas não colocava a mão para ali, para, aleluia, proferir uma mensagem, aleluia, profetizar na vida dela. Em nome de Jesus, eles não tinham, pastor, eles perderam a percepção que aquilo era espiritual. Tratava ela simplesmente como uma mulher curvada, uma mulher defeituosa, que a sua coluna não poderia ficar mais ali reta, que ela não poderia mais olhar para a sociedade, ela não podia ter uma vida como as mulheres lá tinham, casavam, aleluia, tinham seus filhos, formavam família, mas essa mulher era excluída, 18 anos sofrendo. Mas eu vim falar para você e para mim, o Senhor fala para nós essa noite, meus irmãos. Eu vou profetizar no nome de Jesus, na minha vida e na tua vida, aleluia. Ao milagre de Deus nos aguardando. Mas se nós tivermos a fé, aleluia, para receber, para entender que hoje os donos do milagre, dono da bênção, dono dos sinais, do prodígio e maravilha, está aqui para nos abençoar, para quebrar o jugo, para repreender todo o modo da palavra de maldição e condenação na minha vida e na tua vida, toda a palavra de fracasso e derrota que não vai conseguir, que não vai prosperar, que na vida não vai mudar, que na situação não vai mudar. O nosso Deus é poderoso, aleluia, para fazer um milagre extraordinário na minha vida e na tua vida. Ainda que nós olhamos o cenário obviamente difícil, tá? Eu não consigo enxergar a mudança, eu não consigo enxergar a novidade, mas o Senhor fala para mim e para você, se você crer, aleluia, verá a glória de Deus para você e para o seu familiar. Quando eu colega de trabalho, com aquela pessoa, meu irmão de igreja, e você olha e fala, essa pessoa precisa de um milagre, aleluia, eu vou pagar um preço, eu vou interceder pela vida dele e dela. Assim o nosso Senhor faz, meus irmãos. E, aleluia, Jesus olhando para ela, o dono do milagre, aleluia, o Messias, o Filho de Deus, aleluia, o Salvador, aquele que vinha para remir o povo, aleluia, para mostrar a direção, o caminho do céu, o caminho da eternidade, aleluia, simplesmente estava ali pregando na sinagoga, aleluia, e olha, eu creio que Jesus olhava para os principais da sinagoga, para aqueles homens ali, voltados com as suas vestes, eu creio que Jesus olhava para aquilo e falava,
olhar para observar. Jesus vai gostar de observar, assim como ele nos observa, assim como ele nos olha de manhã, no entardecer, no anoitecer, pela madrugada, no trabalho, na nossa casa, no caminho para a igreja, na volta para a igreja. Jesus nos observa, ele olha, ele nós está nos olhando. E o Senhor olhava para aqueles homens ali, e eu creio que Jesus olhava para aqueles homens e falava assim: mas esses homens não vão fazer nada. 18 anos minha filha está entrando e saindo da sinagoga. 18 anos ela está entrando e saindo e nada muda. Esse homem não pode proferir um milagre sobre a vida dela. Então Jesus olha para aquela mulher e vai fazer diferente. Então eu vou ensinar. E Jesus ele estava na sinagoga, onde ele estava com a multidão, ele ensinava. Ele pregava a palavra. Ele conduziu o povo, aleluia. Aleluia para o Pai. Ele veio para mostrar o caminho, conduzir o caminho para aquele espírito pode que saia da direção. Eu vou conduzir você, eu vou trazer você de novo o caminho do Pai, aleluia. Aquele que me enviou. Então Jesus olhando para aqueles principais da sinagoga, eu creio eu, meus irmãos, que ele olhava para aqueles homens ali, eu vou ensinar eles o que devem fazer. Eu estou aqui nessa sinagoga para ensinar, eu vou ensinar eles. Jesus olha para aquela mulher e chama ela: filha, vem aqui. Glória a Deus. Minhas palavras, Jesus olha para ela e chama ela: vem aqui. Vem aqui no meio. Vem aqui no meio onde você nunca pôde entrar, onde você nunca pôde chegar. Vem aqui no meio, no centro aqui da sinagoga. Vem aqui onde nós proferimos a palavra. Vem aqui. E aquela mulher chegou ali perto de Jesus. E Jesus falou, Jesus colocou as suas mãos sobre aquela mulher e pôs a mão sobre ela. E repreendeu aquele espírito. Ali aquela maldição, meus irmãos, era uma maldição. Aquele espírito de enfermidade era uma maldição na vida daquela mulher. Ali o nosso Senhor, aleluia, repreendeu aquele espírito de enfermidade. E aquela mulher se voltou na sua coluna reta. Colocou, se curvou. A sua postura ficou erétil, normal. Como aquelas mulheres que estavam ali. O grande milagre, a grande libertação, uma grande cura. Esse é o nosso Senhor. Aquilo que é impossível para mim e para você na nossa vida, em todas as áreas, como financeira, saúde, profissional, familiar, ministerialmente, pastor, espiritualmente, o nosso Deus, ele é poderoso para manifestar a glória dele. Então aquela mulher foi curada. Aquela mulher foi curada. O simples palavras do Senhor. Aleluia. Aqueles homens podiam também curar ela, podiam proferir em nome de Jesus. A poder no nome dele. Aleluia. Se você tem autoridade, você é imitador de Cristo, o Senhor fala para mim, para você, ore. Ore para as pessoas, clame, profetize o milagre, a cura em meu nome. Aleluia. Pai, em meu nome não, mas no teu nome sim. Aleluia. Profetiza a cura, o milagre na vida de cada irmão, também na minha vida. Em nome de Jesus, é assim que eu vou fazer. Aleluia. Cure as pessoas. O Senhor falou lá em Mateus 10. Aleluia. Ide, aleluia. Curar os enfermos, expulsar os demônios, ressuscitar os mortos, de graça, receber-se de graça, anunciar. O Senhor já nos instruiu, aleluia. Aleluia, se revista de Deus, meus irmãos, aleluia. E cumpre o ídolo do Senhor, não é só para muita gente para louvar, para nós pegar, não, o ídolo do Senhor para nós ir para as almas que estão carentes, necessitando de um milagre, necessitando de uma libertação. A sua enfermidade, muitas vezes, não é só enfermidade física, muitas vezes é enfermidade espiritual. Muitas vezes você está aprisionado por isso da droga. Mas a pessoa fala: nossa, para de beber, deixa as drogas, deixa a prostituição, deixa o adultério. Não, é espiritual. Há um espírito, aleluia, opressor, aprisionando aquela pessoa no vício, naquilo que faz divisão entre nós, Espírito Santo, no pecado. Então o Senhor fala para nós: profetize, repreenda todo mal, busca o discernimento do Espírito para você olhar e entender que é espiritual. Muitas vezes estamos guerreando uma guerra que é espiritual no mundo físico. Em vez de nós orar, em vez de nós jejuar, em vez de nós buscar a direção de Deus, no revestir do Senhor, muitas vezes vamos guerrear uma guerra espiritual no mundo físico. E não dá certo. A pessoa vai passar anos e anos naquela situação, não vai ter mudança. Mas se nós vamos observar com os olhos espirituais, discernir para não é espiritual. Aleluia. Aleluia. Esse desemprego é espiritual. Essa situação é espiritual. Aleluia. O que está acontecendo com ela é espiritual. Há um espírito opressor aprisionando a pessoa no sofrimento. É espiritual. O Senhor ensinou para aqueles principais da sinagoga: ó, é espiritual. Vocês estão olhando, deixando, dedicando, aleluia, como se fosse uma mulher, como se fosse uma pessoa defeituosa, mas não. O que está nela, o que está causando, aleluia, o que está causando ela ficar encurvada é espiritual. O Senhor ensinou os principais da sinagoga. E o Senhor nos ensina nessa noite. Nós olhar com o olhar espiritual, nós discernir, aleluia. Muitas vezes, meus irmãos, há um espírito de perseguição, há um espírito de canulha, há um espírito defumador, de língua maldizente. É espiritual.
me persegue, essa pessoa, aleluia, só quer o meu mal, mas não é espiritual. A brecha que é aberta, aleluia, na vida daquela pessoa. Eu entro no espírito maligno, o espírito opressor, que faz com que aquela pessoa se comporte, age daquela maneira. É espiritual. Então o Senhor fala para nós, ter o discernimento, e nós entender, olhar com os olhos espirituais, discernir e repreender em nome de Jesus. O nome que pode todas as coisas, pode curar, o nome que pode quebrar todas as maldições, o nome que pode, aleluia, colocar por terra todo o mal, aleluia, toda a opressão, aleluia, quebrar todas as maldições. Hoje é culto de campanha de quebra de maldição. O nosso Senhor está nos instruindo, nos mostrando um caminho para nós quebrar a maldição hereditária que vem sobre a nossa vida, através dos nossos pais, nossa mãe, nosso pai, até através dos antepassados deles. Vem coisas. A maldição hereditária não tem maldição hereditária. Muitas vezes nós não percebemos, não temos a percepção. Muitas vezes a pessoa fala, fulano tal se enforcou, um tio se enforcou, uma tia, fulano tal, aleluia, morreu na bebida, o tio morreu na bebida, ou a tia, o fulano de tal estava com sistema, mas tinha um parente que era assim, hereditário. São maldições, são espíritos opressores hereditários, que vai de geração em geração. Se nós não conseguir discernir, chega até a nossa geração. Chega até o nosso filho, aleluia, aquilo que é hereditário, nós não conseguimos discernir espiritualmente e vai, aleluia, de geração em geração. Então, que nessa noite eu vou falar para você, aleluia. Se levante, aleluia, e ore, clame pela tua família, ore, com olhar, aleluia, de discernimento, discerne a situação e repreenda em nome de Jesus, Pai. Eu não aceito essa situação que aconteceu comigo, vai acontecer com meus filhos, com a minha geração, com a minha descendência, com o meu sangue, com a minha geração, eu não aceito. Em nome de Jesus, todo o mal, toda a enfermidade, tudo aquilo que é espiritual, seja quebrado, seja repreendido, seja desfeito. Assim nós devemos orar pela nossa geração, orar pelos nossos, o da nossa casa, aleluia. O primeiro ministério é a nossa casa. Muitas vezes nós estamos orando, clamamos, profetizando a vida de muitas pessoas, meu irmão. Não é errado orar, profetizar, não é errado. Mas muitas vezes nós estamos cometendo o pecado da omissão. Muitas vezes nós estamos esquecendo de olhar para a nossa casa, para o nosso teto e profetizar. Repreender todo o mal, toda a opressão. Muitas vezes estamos esquecendo o seu falando. Aleluia, usa a nossa casa, o debaixo do telhado que comigo com você. Você está orando, você está profetizando. Muitas vezes é fácil você não se fechar no culto, mas não profetizar na vida das pessoas. Profetizando em Jesus. Mas na nossa vida, do nosso. O Senhor fala para nós, aleluia, profetize no meio do seu, da tua casa, da tua família, do teu pai, da tua mãe, dos irmãos, dos seus filhos, se você é casado ou é casado. Profetize no meio do céu, aleluia. Não deixe, não aceite essa situação, aleluia. Não aceite essa situação, porque, aleluia, esse espírito maligno opressor, aleluia, tomar conta, meus irmãos. Não deixe a situação encurvar. Muitas vezes você já está vendo, está no começo. Mas se você não tomar uma atitude, não profetizar, não buscar, não, aleluia, não fazer um propósito com o Senhor, a situação vai pender mais, a pessoa não está olhando para o chão, vai se curvar ao espírito opressor. Então, meus irmãos, aqui Jesus já colocou por terra, já repreendeu, já quebrou aquela maldição. Aquela mulher começou a glorificar o nome do Senhor. Ela saiu glorificando o nome de Deus. Bendito seja o nome do Senhor, nas minhas palavras. Ali a Bíblia fala que se não lê os versículos lá, a mulher começou a glorificar o nome de Deus. Ela glorificou, ela cantou, eu sei que ela começou a pular de alegria. Eu creio que ela também começou ali a ser uma pessoa. Eu creio que ela tinha um espírito ali pentecostal, começou ali a pular da Bíblia, trouxe a arca da aliança. Eu creio que aquela mulher começou de alegria, porque aos 18 anos, meus irmãos, uma pessoa está ali encurvada, olhando para o chão. Quando vê o mestre ali, quando recebe o milagre, a libertação, eu não creio que ela ficou parada ali olhando para Jesus. Eu creio que ela já começou a pular, glorificando o nome do Senhor, exaltando o nome do aquele que curou, aquele que libertou ela. Assim foi falar para nós, meus irmãos, nessa noite. Glorificar o nome dele, exaltar o nome dele. Aleluia. Pode estar difícil, aleluia. Você pode ver um cenário e falar, eu não estou vendo ainda o meu milagre, não estou vendo o milagre do meu familiar, não estou vendo a cura, eu não estou vendo a libertação, não estou vendo a quebra de maldição que eu falo para nós. Aleluia. Mas em meio a isso, profetize, aleluia. Tenha fé, não seja como os discípulos no barco com Jesus, quando Jesus falou para assim, ó, entra no barco passando para o outro lado. Quando o Senhor falou, veio a tempestade, veio a fúria dos mares, das águas, o barco começou a pique, começou a entrar água no barco, os discípulos ficaram com medo. Aleluia, e foram correndo para o Senhor. Mestre,
Não importa que vamos afundar com uma pique. Não te importa. O Senhor despertou do sono e olhou para eles. Homens de pouca fé. Nós vamos ouvir isso do nosso mestre, meus irmãos. Nós vamos ouvir. Ele quer que nós tenhamos fé. Bom ânimo. Aleluia. Homens de pouca fé. Eu estou contigo tanto tempo. Estão achando que vai afundar. Aleluia. Pastor, como pode? Quando estava na margem de Jesus curando, libertando o cego, enxergando o coxo, andando, paralítico andando, Jesus falando, Jesus multiplicando ali na beira do lago. Quando ele falou assim, vamos passar para o outro lado, aleluia, veio a onda, meus irmãos, hoje está tudo bem hoje, mas amanhã pode vir pode vir um vento, pode vir uma tempestade, e o Senhor fala para mim e para você, eu estou contigo, aleluia. Tem, aleluia, uma fé, aleluia, que eu estou contigo. Você não está sozinho, você não está sozinha. E aleluia, um aprendizado para ele. O Senhor estava ali dormindo, a matéria, Deus e o homem. O Senhor sentiu cansaço, fome, frio. Aleluia, sentia sede. Então era Deus, a matéria, Deus e o homem habitando juntos, Jesus Cristo. Duas matérias. Ele comia, ele bebia, Jesus sentiu cansaço. Então é normal Jesus repousar na polpa do barco. É normal. Essa matéria terrena ali, homem. Então, meus irmãos, o Senhor falou, eu vou testar eles, eu vou mostrar para eles que, porque eu vou chegar lá em Gadara, tem uma grande libertação para eles verem que eu vou fazer. Falando de queda de maldição ainda, pastor. Então, vocês não tem que ver, eles vão ver, eles não vão afundar. Mas isso aí é para eles verem, porque ele vai ter uma grande libertação para frente. Essa tempestade, esse vento no lago, não é para a morte. A luta que você está passando agora, essa situação adversa, Deus fala para mim e para você. Tem de bom ânimo, tem de bom ânimo. Todo deserto, toda luta dá espaço, meu irmão, não podemos ficar. Você vai entrar numa luta, você vai entrar numa situação adversa, mas você vai passar, você vai cantar no vitória, você vai sair do outro lado. É um crescimento espiritual para você, Deus entregando, Deus aperfeiçoa a tua fé, o teu espiritual, para você crer mais, você esperar, você ver que Deus está trabalhando. Todo nosso tem um processo, Deus está edificando nossa fé, fazendo que nós abrimos nossa mente espiritual, falando, olha para mim, crê em mim, acredita, eu estou com você, você vai passar. O povo estava ali na beira do Mar Vermelho. O Senhor falou para Moisés, o que tem na mão? O cajado, toca na água. Moisés tocou, o mar se abriu. O próprio Deus segurou as águas ali. O povo passar. O povo passou a noite inteira passando com medo. Tinha ali mulheres novas, mulheres velhas, tinha gestante, tinha idosos, tinha pessoal com sua carruagem. A Bíblia não relata lá em cima, irmão. O povo não estava ali, pastor. Cada um sozinho individualmente. Estava carregando uma espécie de bagagem, alguma coisa. Então, eles tinham medo que não ia conseguir chegar do outro lado. Não ia dar tempo, falou, está vindo. Mas o Senhor falou, vai passar. Se eu abrir o Mar Vermelho, você vai passar. Se está no deserto, vai passar o Mar Vermelho. Você vai cantar o da vitória. Então, ele fala para nós, meu irmão, é fé. É fé para ver um milagre. É fé, é acreditar que Deus está operando na nossa vida. Esse deserto, essa luta não é, aleluia, não é para sempre. Aleluia, é fé. É fé e profetizar. No meio da situação que tiver, você profetizar. Em nome de Jesus. Então, meus irmãos, aleluia. E o Senhor, muitos milagres o Senhor fez. Havia um homem que estava na sinagoga também, de novo na sinagoga. E tinha a mão mirrada. A mão dele é defeituosa. Jesus olhou para ele. O Senhor falou para ele, aleluia. Fica onde está. Fique onde está que eu quero operar um milagre. Porque o sinagoga fala que sabe não pode. Mas fica onde está. Eu vou quebrar o protocolo. E o Senhor olhou para aquele homem ali, e falou para ele, fica onde está. Aquele homem obedeceu Jesus, onde ele estava ali, na sinagoga. E rapidamente a mão dele se tornou normal, a mão dele se curou. A mão dele, que era mirrada, se tornou uma mão normal. E a sinagoga, todos que se falam, o povo estava em pio, pastor. Um grande milagre. Aquele paralítico ali, de Betesda, 38 anos ali, 38 anos parado ali. O Senhor chegou, curou aquele homem. Grande Deus, aleluia. O cego Bartimeu também foi curado. Aleluia. Aquela mulher de sangue foi curada. Aleluia. O engano do demônio gadareno foi liberto. Aquela maldição de possessão, de legião, foi curado, foi liberto. A sua família viu, a cidade viu a transformação. A Bíblia fala que chegou um povo ali, perdendo o povo ali de Gadara, quando viu que um menino vestido com roupa normal, como você está, bem vestido, limpo. O povo ficaram maravilhados. Porque
Porque chegou o dono do milagre, o dono da libertação. Grande Deus. Chegou aquele que podia fazer a transformação. Jesus chegou, aquele que podia, aleluia, fazer aquele cenário adverso, aquele que o povo ali Gadara, o povo ali via aquele homem no sepulcro, ninguém podia conter ele. Nem cordas podia segurar ele, ele rompia as cordas, as correntes, ele quebrava. Mas chegou o dono do milagre, o dono da libertação, nosso Senhor. E o Senhor fala para mim e para você, se você crê, se a igreja crê nos milagres de Jesus, Aleluia, Deus. se você crê e profetizar com uma fé convicta, não aquela fé duvidosa, não tem uma fé duvidosa, será que vai fazer? Será que vai acontecer? Será? O será faz barreira entre nós e o milagre. O nosso será faz barreira, meu irmão. Muitas vezes nós não alcançamos o nosso milagre, não será, o talvez. O Senhor fala para nós, não, a fé tem que ser convicta. A fé tem que ser verdadeira, que eu possa operar o milagre. Se você tiver uma fé, aleluia, verdadeira, convicta no Deus que você serve, aleluia, e você profetizar, você profetizar com a tua boca e no teu coração com uma fé verdadeira, genuína, nosso Senhor pode curar, pode operar na minha casa, na minha família, na minha parentela. Assim vai acontecer. Se creres, é na glória de Deus. Então, meus irmãos, muitos milagres o Senhor fez, muitos, nós vamos ficar aqui, milagre de libertação. Tinha um homem que estava ali perturbado, ele estava ali atormentado. A Bíblia fala que ele estava ali, como um louco, um lunático. E o Senhor chegou nele ali, ele foi curado. O espírito que estava naquele homem de possessão, aleluia, é um espírito que deixava ele como se fosse uma pessoa atormentada, uma pessoa louca trazendo para hoje. E o Senhor curou, ele foi liberto. Aquela maldição de loucura, aleluia, acabou ali. Porque ele se deparou com um milagre. Aleluia. Havia dois homens também no caminho que o Senhor estava passando. Dois homens cegos. Aqueles dois homens cegos também foram curados. Então o Senhor fala para nós, aleluia. Eu sou dono do milagre, sou dono da cura, dono da libertação, eu quebro a maldição, aleluia. Não há nada que possa impedir de eu quebrar a maldição. Não há nada que possa impedir de te curar, de libertar, de mudar a situação, o cenário da tua vida. O cenário de derrota para um cenário positivo. Aleluia. Eu estou aqui, o Senhor fala para mim e para você. Mas se você crê que eu posso operar no meio do seu, na tua vida, mudar a situação, aleluia. É somente crer, meu irmão. Achar o segredo da vitória do crente, ele crê como Abraão, pai da fé. Então o Senhor fala para nós, se você crê, Jesus curou outra mulher, ele libertou, tirou ela daquela possessão, daquele espírito de tormento dela. E mais à frente, no último versículo, ele fala, no versículo 17, que o Senhor continuou fazendo grandes coisas gloriosas. Ele continuou fazendo. Aleluia. Eu não vou só libertar essa mulher, não, para vocês verem que eu posso operar sinais prodígios. Aleluia. Meu Pai enviou eu para operar, para curar os cativos, para quebrar cadeias. Eu vou continuar operando sinais de prodígio. Vocês vão ver, vão testemunhar. E o nosso Senhor é assim, meu irmão. Por onde ele passa, há milagre. Se nós nos render aos pés dele, se nós nos render, nós clamar, como foi falado aqui no louvor, clamar o nome do Senhor, grandes coisas que faz para nós. Amém, igreja? Amém. Espero que você não conseguiu compreender a mensagem. Eu agradeço a minha rica oportunidade. E eu vou para o pastor, em nome de Jesus, pastor. Deus abençoe.